Bom dia! Hoje é quarta-feira, 9 de julho de 2025 e esta é a nossa primeira edição do dia. Hoje, os materiais que temos aqui nos levam a um tema bem importante: o impacto climático da nossa pecuária, da pecuária brasileira, e o foco principal, olha só, são as emissões de metano, aquele gás que vem boa parte dos arrotos dos bois. Exatamente. É um ponto central, né? Quando a gente fala de pecuária no Brasil, falamos de um dos maiores rebanhos do mundo. E isso, claro, tem um peso enorme no debate climático. As fontes que a gente viu, elas apontam que só os arrotos do gado, que são ricos em metano, podem chegar a tipo 17% das emissões nacionais de gases de efeito estufa. 17%? Nossa, é quase um quinto. Um quinto da contribuição do país para o aquecimento global vindo só do sistema digestivo dos animais. É um número bem expressivo, né? Muito expressivo. E o ponto-chave aqui é mesmo o metano, como você falou. Os materiais citam estudos importantes, como os da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, e eles indicam algo que, olha, impressiona. O metano ele tem um potencial de aquecimento umas 80 vezes maior que o dióxido de carbono, o CO2. Isso se a gente pensar num período de 20 anos. 80 vezes? Em 20 anos. Quer dizer, o impacto no curto prazo é muito mais intenso do que a gente geralmente associa ao CO2. Mas como que esse metano todo é produzido? De onde ele vem exatamente? Bem, a maior parte vem do que a gente chama de fermentação entérica. É basicamente um processo digestivo supernatural que acontece no rumen, que é um dos estômagos dos ruminantes, tipo bois, vacas. Ah, no rumen, isso! Enquanto eles estão digerindo a celulose das plantas que comem, sabe? Algumas bactérias no rumen acabam produzindo metano como um subproduto. E esse gás sai, na maior parte, pela boca mesmo, no arroto. Entendi. E a escala disso no Brasil deve ser gigantesca, né? Os números que as fontes trazem são bem altos. São sim. O rebanho brasileiro sozinho seria responsável por emissões que equivalem a mais ou menos 400 milhões de toneladas de carbono por ano. Pra gente ter uma ideia, né? As fontes comparam isso com as emissões totais de países inteiros, tipo o Reino Unido. Nossa, a comparação com o Reino Unido ajuda a dar a dimensão. E globalmente, a gente está falando de coisa de 1,5 bilhão de cabeças de gado no planeta. É muita coisa. É realmente uma escala massiva. Mas as fontes também indicam que aqui no Brasil a situação tem outros complicadores, certo? Tem a questão das pastagens, né? Precisamente. Esse é um fator que, segundo os materiais, agrava bastante o quadro. O Brasil tem uma área enorme, estimada em uns 40 milhões de hectares, de pastagens que estão degradadas. Isso é um problema duplo. Duplo? Como assim? Explica isso melhor. Então, primeiro, pasto degradado significa que a produtividade é menor, né? O gado não engorda como poderia. E segundo, que é o ponto crucial para o clima, essa baixa produtividade muitas vezes acaba pressionando para abrir mais área. Aí incentiva a expansão da pecuária para cima de novas terras, o que frequentemente leva a desmatamento, né? Um problema sério, especialmente em lugares como a Amazônia. Entendi. Além do desmatamento, a qualidade do pasto em si também afeta o quanto de metano o boi produz. Diretamente, afeta. E muito. As fontes mostram bem essa conexão. Pastagens degradadas, elas geralmente oferecem o capim com menos nutrientes, de pior qualidade. Isso faz o sistema digestivo do animal ter que, digamos, trabalhar mais para tirar a energia daquilo, e um dos resultados é que mais metano é liberado para cada quilo de alimento que ele come. Ah, faz todo sentido. Uma questão de eficiência da digestão mesmo. Exato. Tem até um professor da Unesp, o Ricardo Andrade Reis, que é citado nos materiais falando justamente disso. Ele aponta que animais com dietas mais pobres, como essas de pastos degradados, podem chegar a perder até 12% da energia que eles ingerem, na forma de metano. 12%. Imagina, 12% da energia da comida virando gás de efeito estufa, em vez de virar, sei lá, a carne ou leite. É uma ineficiência grande, que impacta não só o clima, mas a própria rentabilidade, né, da pecuária. Ou seja, fica claro que melhorar a qualidade das pastagens, a alimentação do gado, poderia ser um caminho interessante. Ajuda a reduzir a emissão e, ao mesmo tempo, aumenta a eficiência da produção. É um ponto bem relevante que as fontes trazem. Sem dúvida. Essa relação entre o manejo do pasto,
a nutrição do animal e as emissões de metano é um dos eixos centrais que a gente vê nesses materiais. A degradação do solo e a dieta pobre acabam criando um ciclo vicioso que, potencializa o problema climático. Fica bem evidente, então, a complexidade toda desse desafio. A pecuária é super importante para o Brasil, claro, mas o impacto no clima, principalmente por causa do metano dos arrotos, é algo inegável e com muitas facetas, né? Envolve desde a digestão do bicho até a saúde do pasto, o uso da terra. Pensando nisso, né, fica uma questão. Se a eficiência alimentar é tão chave, será que existem outras inovações ou manejos que as fontes talvez surgiram que poderiam diminuir essa pegada de metano sem comprometer a produção? Faremos um breve intervalo, não saia daí. Estamos de volta! E agora, nessa parte da nossa edição, vamos dar uma olhada nas soluções que estão pintando para lidar com as emissões da pecuária, né? Exato. A gente vai falar de manejo de pastagem, aditivos na comida do boi, o impacto da nossa dieta e umas tecnologias novas aí. Isso. E o legal é ver que já tem coisa acontecendo na prática, sabe? Tanto aqui no Brasil quanto lá fora, mostrando que dá para ter uma pecuária mais sustentável e, olha só, sem necessariamente derrubar a produtividade. Ótimo! Então, começando pelas pastagens. A ideia parece simples, né? Pasto bem cuidado, capinho mais novo, ajuda o gado a digerir melhor. E aí, a consequência é emitir menos metano. Exatamente. E não só isso. Ah, tem mais? Tem. Permite criar mais animais em menos espaço, o que chamam de intensificação sustentável. E o solo melhora, captura mais carbono, é um pacote completo, digamos. Entendi. A tal pecuária de baixo carbono. Isso aí. E já temos exemplos aqui. A Fazenda Santa Silvéria, lá em São Paulo, por exemplo, usa a integração lavoura-pecuária. E os resultados? Conseguiram reduzir 25% das emissões. É bastante coisa. Nossa! E a Embrapa também está firme nisso, com sistemas silviopastores. Que é basicamente árvore no pasto. Isso. Plantar árvores junto com o pasto. Além da sombra para o gado, ajuda a neutralizar as emissões. Coisa de até 2 bois por hectare, dependendo do sistema. O foco é otimizar mesmo, usar a terra com mais inteligência. Muito bom. E, falando em tecnologia, aí a coisa fica bem interessante, né? Fica. Essa pesquisa com aditivos para ração, tipo umas algas marinhas vermelhas. Sim, as asparagopsis. Isso, que podem cortar drasticamente o metano que o boi produz na digestão. Parece quase futurista. Pois é. E já tem empresa, uma australiana, a Ruminate. Ouvi falar. Isso, que está sintetizando o composto ativo dessas algas em laboratório. Isso é importante para viabilizar em larga escala, né? Ah, claro. Não dá para sair colhendo alga no mundo todo. Exato. E o mais legal é que esses testes já estão rolando aqui no Brasil. Sério? Sim, com apoio de fundos grandes, tipo o Breakthrough Energy Ventures, que é do Bill Gates, né? E um fundo brasileiro também, o Good Karma Partners. Os primeiros resultados são animadores. Mas e o custo disso? Chega no produtor? Esse é o grande X da questão. O desafio é tornar economicamente viável e, claro, convencer o produtor a adotar. É bom lembrar que 95% do metano sai pelo arroto do boi, não pelo pum, como muita gente pensa. É mesmo? E esse metano é a energia que o animal perdeu, poderia ter virado carne ou leite, sabe? Então, reduzir o metano pode até melhorar a eficiência do animal. Faz sentido. Bom, e tem outra frente que mexe mais com a gente no dia a dia, mudar o prato. Ah, sim. A dieta. Reduzir o consumo de carne, os dados da ONU, estudos publicados na Nature Communications, todos apontam nessa direção, né? Apontam forte. Mesmo uma substituição parcial de carne e laticínios por opções vegetais já teria um impacto, enorme nas emissões globais. Coisa de 14% a 20% do total ligado à alimentação. É um número bem alto. É. E a pegada de carbono de quem come menos carne ou nenhuma carne é comprovadamente menor. Tem um estudo interessante da Universidade de Nova York. Qual? Eles calcularam que se os países ricos reduzissem só 13% da produção de carne, a área liberada poderia ser usada para regeneração florestal, e essa regeneração compensaria 3 anos de emissões globais de CO2. 3 anos. Caramba. Pois é. Isso levanta outra discussão importante, que é da justiça climática.
porque o consumo de carne é muito desigual no mundo, né? Verdade. Mas e aqui no Brasil? O pessoal tá ligado nisso? Parece que sim. Uma pesquisa da Agência Brasil mostrou que 90% dos brasileiros apoiam reduzir as emissões de metano e consideram mudanças na dieta. 90%? É muita gente. É, mas aí tem a barreira cultural, né? Vamos combinar, o churrasco aqui é quase sagrado, né? Pois é. Como concilia isso? Aí entram as políticas públicas, sabe? Incentivos, educação alimentar. As próprias empresas podem ajudar nisso. E tem que olhar a estrutura do mercado, que muitas vezes favorece o peixe grande, né? Então, para essa transição ser justa, é crucial dar apoio técnico e financeiro para o pequeno e médio produtor. Incentivar a agroecologia, fortalecer a produção local de alimentos. E as grandes empresas do setor, tipo Nestlé, Marfrig, elas estão se mexendo? Imagino que a pressão seja grande. Então, sim, a Nestlé, por exemplo, tem metas bem ambiciosas para 2030 e 2050. E já está até pagando um extra para o produtor que adota práticas mais sustentáveis. Interessante. O incentivo direto. Exato. E a Marfrig também tem metas de redução de intensidade de emissões, que foram certificadas por aquela iniciativa global, a SBTi. Mostra que o setor está, pelo menos, começando a se mover nessa direção. E lá fora, tem algum país pegando mais pesado nisso? Olha, a Dinamarca está se preparando para ser o primeiro país a taxar o metano do gado. Algo em torno de $100 por cabeça por ano. Uau! Direto no bolso. É, bem direto. Tentativas parecidas em outros lugares, tipo na Nova Zelândia, enfrentaram muita resistência dos produtores. Vamos ver como vai ser na Dinamarca. Então, assim, o que a gente tira disso tudo? A ciência mostra o problema, é claro, mas também aponta vários caminhos, né? Sim. Desde tecnologia lá no coxo do boi, passando pelo manejo do pasto, até as nossas escolhas na hora de comer e as políticas que incentivam tudo isso. Mudar a pecuária brasileira é um desafio gigante, não tem como negar, mas é fundamental. Exige um esforço de todo mundo, né? Governo, empresas, produtores, nós, consumidores. Exatamente. Um esforço conjunto. E fica a reflexão, né? Até que ponto a gente, como sociedade, está disposto a mudar os hábitos e as estruturas para garantir um futuro mais sustentável? Uma ótima pergunta para a gente pensar. Bom, pessoal, os links para as fontes que a gente usou para montar essa edição e outros artigos sobre o tema estão todos na descrição, tá? Isso. Dê uma olhada lá. Esperamos que tenham achado interessante. Um abraço e lembrem-se, o podcast vai ao ar de segunda a sexta às 7, meio-dia e 17 horas, e aos sábados ao meio-dia.